Você já fez uma oração e ficou se perguntando depois, será que Deus realmente ouviu? Muitas pessoas oram, mas no fundo, sabe, elas carregam uma dúvida silenciosa aqui dentro do coração. Será que Deus ainda responde às orações hoje? A Bíblia nos apresenta uma promessa extraordinária que foi feita pelo próprio Jesus. Ele disse assim, olha, tudo quanto pedides em meu nome, eu o farei. Mas o que isso significa na prática? Será que Deus atende qualquer pedido que você fizer? Como que nós podemos ter certeza de que a nossa oração está chegando de fato lá diante de Deus? Hoje, aqui no programa Está Escrito, nós vamos descobrir como a promessa de Jesus pode transformar a maneira como você ora, trazendo confiança, esperança e o melhor de tudo, paz para o seu coração. Fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá, tudo bem? Olha, eu espero que nesse momento você esteja vivendo aí ventos favoráveis, soprando aí na vela da sua vida, mas se não for esse o caso, se você diz assim, olha, eu estou num dia muito complicado, olha, foi muito difícil chegar aqui, essa semana as coisas não estão evoluindo, deixa eu te dizer, Deus pode mudar a sua situação. Você precisa confiar. E eu tenho certeza que hoje a palavra de Deus, a mensagem aqui, vai trazer esperança para você. Então, de jeito nenhum, troque o canal. E eu vou te pedir até uma outra coisa. Se você puder agora, pegue aí o telefone, manda uma mensagem pelo WhatsApp para alguém que você ama e você sabe que está precisando de uma palavra de conforto, uma mensagem de esperança. Manda lá dizendo o seguinte, o programa Está Escrito começou lá na TV Novo Tempo. Eu tenho certeza que hoje a nossa conversa aqui, o que a gente vai tratar hoje vai abençoar demais a sua vida. Por falar em bênção, me permita agora falar aqui ao coração. Deixa eu lhe dizer, se você está precisando de um direcionamento para a sua vida, você está precisando entender o que Jesus pode fazer na sua história. E a coisa mais extraordinária que Ele pode fazer é exatamente a cura para o pecado. O pecado é o grande vilão que todo mundo carrega. E essa revista vai lhe ajudar a entender mais e melhor como ele trabalha. Tem muita coisa interessante aqui dentro dessa revista. Eu vou destacar aqui só um estudo, que eu estava dando uma olhadinha aqui. Esse estudo aqui é um estudo poderoso, um Salvador prometido. Por exemplo, você sabia que existe dentro da literatura extra-bíblica, ou seja, fora da Bíblia, muitos historiadores que comentam sobre a veracidade da vida de Cristo aqui na Terra, a historicidade? Se você não sabe muito bem se deve ou não acreditar em Jesus, se a Bíblia é um livro que foi escrito pela cabeça do homem, deixa eu te dizer, essa revista aqui tem um contexto histórico, e eu estou mencionando só uma lição aqui, tá? Um capítulo, que é a lição 3, a página 22, um Salvador prometido. Aqui, olha, dentro dessa lição, você vai entender como a história comprova a veracidade da história e da vida de Jesus. Tem tanta coisa boa aqui que se eu fosse você não demoraria não. Faz o seguinte, tá com o telefone? Você pode mandar um WhatsApp agora no número que está aparecendo aqui embaixo no GC, que é o 12 98244 4449. Você tem que mandar uma mensagem, porque a gente não consegue adivinhar o seu pensamento. Se você quer, você tem que fazer isso por você, pela sua família, pelos seus amigos. Manda uma mensagem agora que nós vamos enviar sem custo nenhum essa revista para sua casa, tá bem? Por falar na revista, chegou um momento muito importante que é o quadro Responde aí, Pastor. Dani, pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Muito bem, o que será que a Dani preparou para a gente aí? Tá com a pergunta fácil, Dani? Pode colocar na tela. Vamos aqui à pergunta de hoje. Pastor, por que somente Jesus pode ser salvador da humanidade? Ou teríamos outros guias na história que podem nos salvar também? Olha, a pergunta
ela é muito especial porque reflete, às vezes, o pensamento de alguns dizendo, os cristãos são soberbos, só Jesus pode salvar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, antes de responder diretamente aqui a sua pergunta, eu quero fazer para você um convite muito especial. Você que está acompanhando agora aqui no programa Está Escrito, nós queremos abençoar demais a sua vida enviando gratuitamente a revista A Cura do Pecado para a sua casa. Aqui, você vai encontrar um estudo bíblico que vai explicar de maneira muito clara quem é Jesus, por que ele veio ao mundo e vai entender também que somente ele, não tem uma outra opção, é só Jesus que pode salvar a humanidade. Então, se você quer receber esse material totalmente gratuito, é só você mandar uma mensagem aqui no WhatsApp da Novo Tempo, que é o 12 98244 4449. A nossa equipe aqui vai ter a alegria de mandar para você, para sua casa ou para o melhor endereço que você apontar a nossa revista, tá bem? Agora, vamos voltar aqui na sua pergunta. Vamos pensar um pouquinho naquilo que você colocou para a gente. A Bíblia, ela vai apresentar várias razões pelas quais somente Jesus pode ser o nosso Salvador, o Salvador da humanidade, por exemplo. A primeira delas, se você conseguir aí a Bíblia comigo, você vai entender que ela está ligada à identidade que só Jesus tem. João capítulo 1, o verso 1 e o verso 14, diz assim, olha, o verbo era Deus. E aí o verso 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Presta atenção. Isso aqui significa que Jesus não foi apenas um líder espiritual, ele não foi um mestre religioso, como os fundadores de muitas religiões. O cristianismo é o único que afirma que o próprio Deus entrou na história humana. É por isso que lá em João 14, o verso 6, Jesus disse assim, olha, eu sou o caminho, conhece essa passagem? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele é muito claro quando ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que Jesus não disse assim que ele era um caminho entre os vários caminhos que existiam. Ele afirmou ser o caminho. Então, essa declaração aqui vai mostrar que a salvação não está nos sistemas religiosos, não está nas filosofias humanas, mas ela está em uma pessoa. A salvação está em Jesus Cristo. Mas tem aí uma segunda razão que também é muito importante. A Bíblia vai ensinar que o problema da humanidade é o pecado. E que é o pecado que faz algo muito terrível, que é a separação entre o ser humano e o próprio Criador. Se você for comigo aí em Romanos 3, o verso 23, você vai encontrar assim, olha, todos pecaram e carecem da glória de Deus. É por isso que alguém precisava fazer algo para que nenhum ser humano fosse colocado de lado, porque nenhum de nós pode fazer o que precisava ser feito. E o que é? Pagar o preço do pecado. E foi exatamente isso que Jesus fez lá na cruz. Quando você vai na primeira carta de Pedro, capítulo 2, o verso 24, você vai encontrar o seguinte, que Cristo levou sobre si os nossos pecados no seu corpo, especialmente sobre o madeiro. Entenda aqui uma coisa, Jesus, ele assumiu o meu lugar, o seu lugar. Aliás, esse plano que a gente chama de salvação, ele vai ser explicado assim de maneira muito clara aqui dentro da revista A Cura do Pecado. Aqui você vai entender melhor como a Bíblia vai revelar a origem do pecado e especialmente como Deus providenciou em Jesus Cristo a solução para esse problema. Tudo isso está aqui dentro. Se você quer argumentar com alguém que não entende isso, se você quer entender melhor, você precisa pedir a sua revista A Cura do Pecado. Mas tem uma terceira razão, que vai dizer para a gente por que Jesus é o único que pode salvar. E sabe qual é? É a ressurreição. Muitos líderes religiosos que são conhecidos, são fundadores de denominações ou de segmentos religiosos, eles viveram e morreram. Mas Jesus venceu a morte. Lá em Apocalipse 1:18 diz que ele fala assim, eu estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Então a ressurreição de Jesus confirma que ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte.
E é por isso que a Bíblia vai declarar lá em Atos 4,12 que não há salvação em nenhum outro nome abaixo do céu, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que eu e você sejamos salvos. Somente Jesus, só Ele, viu? Não tem outro caminho, só Ele pode salvar, porque Ele é Deus, Ele veio ao nosso encontro, Ele morreu pelo seu pecado e Ele venceu a morte quando Ele ressuscitou para dar para você e para mim a vida eterna. E se você quer estudar mais profundamente esse tema, que é muito importante, então deixa eu te dizer, para você que está aí me acompanhando, você não vai pagar nada, você vai receber de graça essa revista aqui, A Cura do Pecado. É só você pegar o seu telefone, mandar uma mensagem no WhatsApp que está aparecendo aqui, ó, 12 982 44 4449. E a gente vai ter, assim, uma alegria imensa em enviar para você esse estudo bíblico. Eu tenho certeza que esse material aqui vai ajudar você a compreender muito mais, vai a compreender melhor a esperança que a gente encontra em Jesus. Vamos entrar no tema de hoje e eu quero já fazer uma transição aqui da pergunta com o tema. Você está percebendo que a pergunta que a gente acabou de ouvir aqui, eu acabei respondendo, ela vai nos levar a uma conclusão muito importante. Se Jesus é realmente quem Ele disse ser, o Filho de Deus, aquele que venceu a morte, aquele que tem autoridade para salvar, isso daqui muda completamente a maneira como a gente se aproxima de Deus. Porque dentro da fé cristã, não é apenas importante você acreditar nas ideias religiosas. A fé cristã, ela vai te ajudar a você construir um relacionamento com uma pessoa que é viva. E esse relacionamento, ele vai se expressar de maneira muito simples, mas é uma maneira profunda, através da oração. Agora, pense comigo aqui em algo que é muito pessoal. Veja, quantas vezes você já orou e ficou assim, pedindo ajuda para Deus? Quantas vezes você já se apresentou diante dele com uma preocupação com a sua família, com um problema de saúde, com uma dificuldade financeira, com uma decisão importante que você precisava tomar? Mas será que quando você orava, quando você apresentava, em algum momento, surgiu aqui dentro do seu coração uma pergunta: será que Deus está realmente me ouvindo? Será que a minha oração vai fazer diferença dentro dos planos dele? Será que Deus responde os pedidos que eu faço? Veja, essas perguntas, elas surgem no coração de pessoas que são sinceras, que querem confiar em Deus, mas que muitas vezes, diante das lutas e das incertezas, ficam questionando a vontade ou a capacidade de Deus nos ouvir. E é exatamente por isso que hoje nós vamos estudar aqui no programa Está Escrito, mais uma vez, um episódio dessa série especial chamada As Promessas de Deus. Você tem acompanhado, não é mesmo? Nos nossos últimos programas, a gente está descobrindo aqui quais são as promessas que aparecem na Bíblia e que elas não são antigas, porque foram feitas há milhares de anos. Elas são verdades vivas, elas continuam falando aí para o seu coração. Aliás, se você perdeu algum episódio dessa série, se você quer rever, você pode agora assistir todos os programas lá no nosso canal no YouTube, que é o @estaescritoNT. Eu acho que está aparecendo aqui embaixo no GC também, tá? Então lá você vai encontrar as mensagens completas, você vai poder compartilhar esses estudos com pessoas que você acha que precisam ter a esperança renovada. Agora, no programa de hoje, a gente vai refletir sobre uma dessas promessas impressionantes que Jesus fez. É uma promessa que tem tudo a ver com oração, com confiança em Deus, com a maneira como a gente leva as nossas necessidades para Ele. Jesus, ele declarou, assim, no primeiro momento, algo que até é surpreendente. Ele disse assim, olha, aquilo que a gente pede no nome dele vai acontecer. Olha só que interessante o que diz aqui João 14, o verso 13. Diz assim, olha, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Mas o que significa exatamente você pedir no nome de Jesus? Será que essa promessa vai significar que Deus atende qualquer pedido que você faça em nome de Cristo? É isso? E como que a gente pode orar de uma forma que a vida vai estar alinhada com a vontade de Deus? Bom, é exatamente isso que a gente vai descobrir aqui juntos
abrindo a Bíblia para entender como essa promessa extraordinária de Jesus se realiza na nossa vida. E a primeira coisa que a gente tem que entender é o primeiro passo que eu e você precisamos dar na direção do milagre. Que passo é esse? Quando Jesus ele fez a promessa aqui em João capítulo 14, ele disse algo que parece assim muito simples, mas que é muito desafiador. Ele disse assim, o que vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer. Veja que essa promessa, ela vai começar com uma atitude muito clara, que é pedir. Agora, pensa aqui comigo numa coisa assim, bem curiosa. Muitas pessoas acreditam em Deus, mas vivem como se elas estivessem enfrentando a vida sozinhas, melhor dizendo, né? Elas carregam preocupações, elas precisam tomar decisões difíceis, elas vão sendo feridas e carregam dores dentro da alma, mas raramente elas vão falar para Deus tudo o que elas estão passando. Só que Jesus falou exatamente o contrário. Lá no Sermão do Monte, ele disse, lá, Mateus capítulo 7, dá uma olhadinha aí, o verso 7, ele disse assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Olha os verbos que Jesus usa aqui, pedir, buscar, bater. Esses verbos, eles descrevem alguém que está se aproximando de Deus com confiança. Tem aqui uma pergunta que a gente precisa fazer. Se Deus já sabe tudo, então por que eu preciso pedir? Só que quando a gente vai à Bíblia, a gente percebe que ela mostra que a oração, ela não informa Deus sobre a minha necessidade. Ele já conhece. Quando você vai lá em Mateus 6, verso 8, olha só o que diz aqui, Mateus capítulo 6, o verso 8. Vosso Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Então a pergunta vem. Então por que eu tenho que pedir? Então vamos à resposta. Porque a oração, presta atenção aqui, olha para mim. A oração não é um meio apenas de você receber coisas. A oração é um meio para você construir relacionamento com Deus. Então, quando você está pedindo qualquer coisa, você está reconhecendo algo que é fundamental. Você está dizendo assim, Senhor, eu não sou autossuficiente, eu preciso de Ti. Você está dizendo, Senhor, eu preciso da Sua providência. Tiago vai explicar isso assim de uma maneira muito direta. Ele diz aqui, na carta que leva o nome dele, Tiago 4, verso 2, ele diz assim, nada tendes, porque não pedis. Olha só a profundidade dessa declaração. Existem bênçãos que Deus, deseja conceder, mas que nunca nós pedimos a Ele. Então, ao mesmo tempo, pedir não significa você tentar controlar Deus ou, quem sabe, obrigá-lo a fazer exatamente aquilo que você quer. A oração verdadeira, ela vai nascer de um coração humilde que se aproxima de Deus como um filho se aproxima de um pai. É por isso que Paulo, ele vai dizer lá na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 6, ele apresenta uma verdade aqui poderosa. Ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, ele vai dizer, pela oração e pela súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Você consegue perceber aqui a beleza dessa orientação? Em vez de você carregar ansiedade sozinho, você tem que ir a Deus e entregar assim, Senhor, estão aqui os meus pedidos. E é exatamente aí que começa o milagre. O milagre não começa quando você vê a resposta. O milagre começa quando o seu coração decide confiar em Deus o suficiente para você orar. E se isso é assim, cada oração sincera vai abrir uma porta para Deus agir na nossa história. E aí vem um segundo passo, que é a confiança, que vai te dar força para você continuar perseverando em oração. Mas diante da confiança, tem uma pergunta que a gente precisa também fazer. Se Deus responde às orações, por que algumas orações parecem que não são respondidas? Já pensou nisso? Por que às vezes a gente até pede algo
com sinceridade, chorando, né, com lágrimas. Mas mesmo assim, a resposta vem de uma maneira que a gente não imaginava, que a gente não estava esperando. A Bíblia, ela não ignora essa pergunta. Pelo contrário, ela vai nos ensinar algo que é muito essencial sobre oração. A oração verdadeira, ela nasce da confiança em Deus. Exatamente isso que está aqui na primeira carta de João, capítulo 5, verso 14. Dá uma olhadinha comigo. Diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Observe aqui duas palavras que são muito importantes: confiança e vontade de Deus. A oração cristã não é simplesmente você apresentar desejos, é você alinhar o seu coração com aquilo que Deus vai realizar. E isso aqui vai mudar completamente a maneira como você ora, porque a gente quer que Deus confirme os nossos planos, mas a oração começa perguntando: Senhor, qual que é a tua vontade? Aqui então Jesus vai nos ensinar uma maneira mais profunda, mais possível para a gente compreender a oração. É só você olhar para ele no jardim de Getsêmani. Antes de enfrentar a cruz, ele fez uma oração que explica exatamente isso. Lá em Lucas 22, o verso 42, olha o que Jesus disse. Ele falou assim: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, preste atenção aqui, ó, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Perceba aqui, ó, minha querida amiga. Perceba aqui, meu amigo, uma coisa. Jesus abriu o coração diante do Pai. Ele apresentou a dor, ele apresentou a angústia, ele apresentou o seu pedido, mas no final, ele fez algo ainda que é muito mais importante. Ele confiou. Ele entregou a sua vontade nas mãos de Deus. E é exatamente isso que a confiança vai produzir dentro do nosso relacionamento com Deus. Hebreus 4,16 vai nos dizer o seguinte: aproximemo-nos do trono da graça com confiança para receber misericórdia e encontrar graça para nos ajudar no momento de necessidade. A oração, ela não é um mecanismo para você controlar Deus. A oração é um caminho para você aprender a descansar no caráter perfeito de Deus. Quando você confia nele, alguma coisa começa a mudar, ó, aqui dentro do seu coração. Mesmo antes da resposta chegar, o seu coração ele encontra paz. Porque a gente aprende que Deus ele não responde apenas com sim ou não. Muitas vezes ele vai dizer para você algo ainda que é muito maior. Sabe o que ele vai dizer? Eu não vou dizer nem sim nem não, mas eu vou responder com a minha presença ao seu lado. E aí vem uma terceira coisa muito importante: quando a oração encontra o coração de Deus. E agora eu quero trazer essa promessa aqui para a sua realidade, para a minha realidade. Porque quando a gente fala de oração, a gente não está aqui falando de uma teoria espiritual. Eu estou falando aqui da vida exatamente como ela é. Daquilo que você carrega aqui no seu coração todos os dias. Talvez você, inclusive, esteja vivendo exatamente agora o momento que a sua oração se tornou, por acaso, o seu último recurso. Depois de você tentar resolver tudo sozinho, depois de você conversar com pessoas, depois de você pensar em todas as soluções possíveis, você então olha para o céu e você diz assim: Deus, eu preciso da sua ajuda. Talvez seja uma preocupação que você tem com um filho, talvez uma luta dentro do seu casamento, talvez um diagnóstico médico que trouxe medo para dentro da sua casa, talvez o desemprego, talvez uma angústia que você nem mesmo consegue explicar. E é exatamente nesse lugar da vida que a promessa de Jesus ganha um significado ainda muito mais profundo. Ele falou assim, ó: tudo que vocês pedirem no meu nome, eu vou fazer. Mas você não pode se esquecer de uma coisa importante. Pedir em nome de Jesus não é apenas você repetir uma frase lá no final da oração. É você se aproximar de Deus por causa de quem Jesus é. E a Bíblia vai dizer, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o verso 5, que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens,
que é Jesus Cristo. Isso significa que quando você ora, você não está falando com um Deus distante, você está se aproximando de um Deus que conhece a dor humana, um Deus que entrou na história, que caminhou com pessoas, que chorou, que sofreu, que entende exatamente o que você está vivendo. Por isso, Hebreus 4,15 diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Quando você olha em nome de Jesus Cristo, quando você pede para Ele, você entende que você não está sozinho, que Cristo está do seu lado, e isso aqui muda a oração. Talvez até a circunstância que você está vivendo precisa mudar. Talvez a resposta ainda não chegou como você queria, mas quando Jesus entra na história, o coração agora, ele já não caminha mais sozinho. E quando a gente descobre isso, alguma coisa muda dentro de nós. A gente passa a ter um desejo de estar perto de Cristo. Porque mais importante do que a resposta, sabe o que é? É a presença daquele que caminha conosco em cada oração. Enquanto você está me ouvindo, talvez você está pensando aí no seu coração, está pensando numa preocupação com a sua família, uma luta que você enfrenta na saúde, uma angústia que você está carregando em silêncio. Eu sei que tem dias que a gente tenta ser forte para todo mundo, cuidando da casa, resolvendo os problemas, ajudando os filhos, enfrentando as responsabilidades, mas por dentro a gente está cansado, destruído, não é? É nesses momentos que muitas pessoas pensam que estão sozinhas. Mas Jesus lembra você de algo muito importante. Deus ouve quando você ora. Ele vê as suas lágrimas, Ele conhece as suas preocupações, Ele se importa com o que está acontecendo na sua vida. Então, talvez a resposta de Deus não venha do jeito que você imaginava. Mas quando você coloca o seu problema nas mãos do Senhor, alguma coisa começa a acontecer. A esperança nasce. E é por isso que eu quero convidar você para fazer algo muito simples. Abrir o coração para Deus. Fala com Ele. Como um filho fala para o pai. Conte para Ele aquilo que está passando aqui dentro da sua alma. Confie na promessa de Jesus. Porque nenhuma oração feita em nome de Cristo se perde no céu. Deus ouve, Deus cuida e Deus continua respondendo às orações e o seu caso não vai ser diferente. Ele está aí do seu lado, ainda que você não veja ou não perceba. Ao se aproximar dele, você vai estar compreendendo mais qual é a vontade de Deus para a sua vida. E quando você busca Deus perto de Jesus, conhecendo a vontade dele, a sua oração, ela é atendida. Qual é a vontade de Deus para você? Você consegue responder essa pergunta? Se por acaso você não sabe, eu quero te conduzir agora num momento muito especial, numa oração, para a gente pedir que Ele revele a vontade dEle para a minha vida, para a sua vida. Você pode fazer isso comigo? Vamos orar. Senhor, nós precisamos conhecer a sua vontade para a nossa vida. Para isso, precisamos nos aproximar de Cristo. E estamos nesse instante abrindo o nosso coração para que Ele entre e nos faça compreender melhor quem Tu és, quais os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Nós entregamos em Tuas mãos a nossa história, o controle da nossa existência, orando em nome de Jesus. Amém. É uma pena que o programa está chegando ao final, mas eu ainda tenho tempo para te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha, um grande abraço para você. A gente se encontra aqui no seu programa Está Escrito. Até lá.